Amém, aleluia. Nós temos um Deus que não mente, que não muda, que não esquece de nós, que está perto de nós, que está atento às nossas necessidades. É um Deus que é fiel, que nos faz promessas maravilhosas e cumpre essas promessas. E essas promessas ele nos faz através da Bíblia, da palavra dele. E é por isso que essa palavra é tão preciosa para nós, porque ela vem do Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso, um Deus que, por definição, é amor e dirige esse amor a nós, suas criaturas, que não somos dignas, que não fizemos nada para merecer esse amor incondicional de Deus por nós. Mas ele escolheu ter um relacionamento conosco, se revelar a nós e deixar para nós essa mensagem que é a Bíblia, que é a palavra dele. E o meu desejo é que hoje você possa tomar essa palavra para você, porque eu acredito que Deus preparou e planejou esse momento, trouxe você até aqui para você ouvir essa mensagem que é específica e direcionada a você. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, que vem de Deus diretamente para você. Eu acredito que a Bíblia não é um livro, um conjunto de livros, de textos que foi escrito por homens sobre Deus, mas é um livro que foi escrito por Deus, por meio de homens, por meio de pessoas que ele usou, que ele concedeu, a quem ele concedeu a honra, o privilégio de registrar a sua palavra, a sua mensagem, e também nos concede o privilégio de ouvir, receber e ser destinatários dessa mensagem. E cabe a nós aceitar e crer que essa mensagem é para nós, tomar posse dela. Às vezes a gente tem a oportunidade de ouvir uma mensagem, uma palavra bonita, bela, profunda, interessante, e essa palavra não muda a nossa vida, porque ela não entra no nosso coração, a gente não toma essa palavra para nós. Essa semana eu tive a alegria de receber uma homenagem muito bonita de amigos pelo meu aniversário, amigos queridos, alguns deles estão aqui no culto, inclusive, e foi um momento muito especial, muito importante. Fiquei muito emocionada, comovida com o presente que eles me deram, com as palavras de carinho, de afeto, de elogio que foram ditas, porque foram palavras que vieram do coração, foram palavras que elas vêm desse relacionamento, desse vínculo que nós temos, e por isso elas têm significado, têm sentido. Não é, por exemplo, como uma mensagem institucional que você recebe de uma empresa, de alguém que prestou um serviço para você e que te manda uma felicitação ali no dia do seu aniversário, porque é uma formalidade, né? Porque eles mandam ali para todos os clientes e você é só mais um entre todos eles. Ou talvez você faz parte de uma rede social que lembra ali as pessoas, né, de que aquele dia é o seu aniversário, e aí as pessoas que talvez você nem conhece bem, que estão ali na sua rede, nos seus amigos, mas estão ali por estar, e elas te mandam uma mensagem, te mandam os parabéns, mas aquilo não tem um significado real para você, porque não é uma demonstração de amizade, não é uma expressão de sentimentos profundos, verdadeiros. E da mesma forma é com a palavra de Deus. Se nós olharmos e pensarmos na palavra de Deus como algo que foi escrito para outras pessoas, ou para ninguém em particular, ou que ela foi escrita por homens, que ela é a opinião de homens, e pode estar certa ou pode estar errada, ela não vai ter significado, ela não vai ter importância, ela não vai mudar a nossa vida. Mas se a gente pensar que a palavra de Deus é sobre nós, é para nós, então ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, ela vai nos transformar, ela vai nos trazer alegria, nos trazer força, nos trazer paz, nos dar ânimo, para que a gente possa prosseguir nessa nossa jornada aqui nessa terra, né? Que às vezes é tão difícil, cheia de desafios, cheia de perigos, dificuldades. Às vezes a palavra de Deus nos apresenta verdades que nós já sabemos, que nós já conhecemos, já ouvimos, mas que quando a gente volta a escutar de novo essas verdades que a gente já conhece, isso renova nossas forças, isso nos coloca um sorriso no rosto. É como uma mensagem que a gente recebe, né, através de um cartão, de um e-mail, de WhatsApp, seja lá qual for os meios, né, cartas que são cada vez mais raras, mas essas mensagens que a gente recebe de carinho, de afeto, nesses momentos especiais que familiares, amigos, pessoas queridas querem nos homenagear, expressar algum sentimento, e a gente guarda essas mensagens e volta e meia a gente as pega, né, para ler mais uma vez, para se lembrar
daqueles momentos, daquelas palavras, e a gente já conhece de cor muitas vezes, né? O que está escrito ali, o conteúdo, não é nada novo, mas é algo que sempre que a gente recorda, isso nos traz alegria, isso nos anima e nos motiva, né? Então que você possa receber essa palavra hoje como sendo a mensagem de Deus para você, que essas promessas que a gente vai aqui são promessas de Deus para você. Então vamos orar antes de abrir a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprender da Tua palavra, Pai. Abençoa a pregação da Tua palavra, que seja o Senhor quem fale nessa hora a cada um que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês, refletir então hoje sobre o Deus que guarda o seu povo, que protege o seu povo. E essa reflexão vai ser com base no Salmo 121, e ele faz parte dos salmos chamados Salmos de Romagem, ou Salmos Cânticos de Peregrinação, Cânticos dos Degraus. E esses salmos de romagem eram hinos que eram cantados pelos israelitas quando eles vinham de várias partes, de dentro e de fora da Palestina, até Jerusalém, né, peregrinos que vinham adorar a Deus no templo em Jerusalém, nas festas anuais, né, da Páscoa, do Pentecostes, de Tabernáculos. E enquanto eles faziam esse percurso, então, eles vinham cantando esses hinos de adoração a Deus, para fortalecer a sua fé, né, para lembrar que Deus estava com eles durante todo o caminho. E eram jornadas muito difíceis, né? Eles enfrentavam muitos perigos, muitos desafios, muitas dificuldades, ameaça de ladrões, de salteadores, de animais selvagens. Eles tinham que enfrentar temperaturas muito altas durante o dia, um sol escaldante, muito frio à noite. O caminho era muito irregular, né? Eles tinham que subir montes muito íngremes, andar por caminhos pedregosos, com o perigo de deslizamentos, né, de pedras, de rochas. E é nesse contexto, então, que os salmos eram entoados, e um deles era esse Salmo 121, que nós vamos ouvir agora, então. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Então a gente vê aqui a primeira coisa que eu penso, olhando para esse versículo 1, a gente percebe a consciência do salmista, né? Ele pergunta, de onde vem o meu socorro? Então a consciência da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, da sua necessidade de ajuda diante de todos aqueles perigos, né, que eles enfrentavam na sua peregrinação, na sua jornada. Então essa consciência de que sozinha, sem ajuda, ele não conseguiria ter sucesso, né? Ele não conseguiria finalizar a sua jornada. E essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Que às vezes a gente fica exposto e sofre males porque a gente não tem essa consciência da nossa necessidade de auxílio, de proteção, de ajuda. E outro erro também é a gente procurar ajuda no lugar errado, né? Em pessoas, em circunstâncias, em bens materiais, achando que essas coisas são a solução para nós, né? Essas coisas que vão garantir a nossa proteção, a nossa segurança, que vão ser a solução para o nosso problema, quando na verdade a fonte do nosso sustento, da nossa segurança, da nossa paz é o próprio Deus, né? E Ele pode usar, sim, coisas, circunstâncias, pessoas para atingir esse objetivo. Mas nós devemos sempre olhar para Deus em primeiro lugar, né? Quando o salmista diz aqui que ele olha para os montes, esses montes podem ser tanto os montes que cercam ali a estrada, ou seja, né, as dificuldades que eles enfrentariam ali na jornada. Então, às vezes a gente olha para os desafios, para as dificuldades, para o tamanho dos obstáculos, e isso tem mais peso do que o Deus que a gente serve, que é todo poderoso e que nos ama e que cuida de nós.
E esses montes podem ser também, então, a presença de Deus, né? Representar a presença de Deus. Os montes são os montes de Jerusalém, né? O Monte Sião, onde fica o templo. Então, olhando para os montes, o salmista chega à conclusão, à certeza de que o Deus é um Deus que nos socorre, que o socorro virá do Senhor. Ou seja, que Ele é capaz de nos socorrer e que Ele fará isso, porque Ele é o nosso Deus. Um Deus de amor que nos ama, que se importa conosco, né? E Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, então Ele tem domínio sobre a criação, foi Ele que criou o universo. Aquilo que foge ao nosso controle, que não está ao nosso alcance, está ao alcance dele. Às vezes a gente confia em pessoas, em coisas que não são capazes, né, de suprir aquela nossa necessidade. A gente confia e coloca a nossa esperança em pessoas que acabam quebrando a nossa confiança, que não eram aquilo que a gente esperava. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E o salmista afirma, né, que Ele não permitirá que você tropece. Que o seu protetor se manterá alerta, né? Como nós cantamos antes, né? Os seus olhos estão atentos a nós, os ouvidos estão sensíveis para nos ouvir. Às vezes a gente está clamando por ajuda, por socorro, e a gente não tem nem forças para pedir, né? A gente gostaria que alguém olhasse para nós e enxergasse a nossa necessidade de ajuda, de socorro, de uma palavra, de um abraço, mas às vezes a gente não tem força, não tem coragem de pedir, não tem as palavras, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele não está distraído, Ele está atento e alerta. E Ele não dormirá, né? A palavra vai dizer, se a gente pensar num guarda, num vigia, que ele dorme, né? Enquanto está fazendo ali o seu trabalho, ele se cansa e ele adormece, ele cochila, mas Deus não adormece, Deus está sempre alerta o tempo todo. E a palavra vai continuar dizendo, então, que o Senhor é o nosso protetor como sombra. Ele nos protege e Ele está à nossa direita. Então, que a presença de Deus é constante, como a nossa sombra, né, que nos acompanha por onde a gente vai, e também sombra no sentido de refrigério, né, daquele local que é abrigado da luz solar. Então, a presença de Deus na nossa vida é constante e ela nos traz refrigério. Ela nos traz paz, nos tranquiliza, nos acalma, nos alegra. E Deus nos protege, nos guarda em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, né? Às vezes, nós recorremos, por exemplo, a alguma pessoa para nos ajudar em um determinado momento, em uma determinada circunstância da nossa vida, em uma dificuldade pela qual a gente está passando, e aquela pessoa nos abençoa, nos ajuda, mas em um outro momento, aquela mesma pessoa não é capaz de nos ajudar, né? Ela não tem os recursos, ela não tem as possibilidades, está fora do alcance dela nos prestar aquela ajuda, aquele auxílio muitas vezes, né? E com Deus não é assim, porque não importa a circunstância, né? Então o sol não ferirá de dia e nem a lua de noite, né? Não importa a situação pela qual você esteja passando, Deus é capaz de prestar o socorro, o auxílio que você precisa. E nada também vai poder impedir, né, que Deus esteja lá com você, que Deus esteja presente, que Deus se revele a você, que Deus haja na sua vida. Na sequência ali no versículo 7 vai dizer que Deus o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Às vezes a gente pode correr o risco de interpretar essa afirmação de forma errada, de que nada de ruim vai acontecer com a gente, ou se acontecer algo de ruim é porque a gente tem culpa, porque a gente pecou, porque a gente mereceu essa coisa ruim que aconteceu, né? A gente causou. Mas o que Deus quer mostrar aqui para nós é que diante dos males, das catástrofes, das tragédias, das coisas ruins que acontecem com a gente, com pessoas à nossa volta, pessoas queridas, amadas, boas pessoas, Deus guarda a nossa vida, Deus provê a salvação para a nossa alma, Deus nos concede a vida eterna. E não importa o que aconteça conosco nessa vida, nessa terra, ninguém pode nos tirar a vida que Deus oferece a nós, através de Cristo Jesus. Nada pode separar um filho, uma filha de Deus do amor dele, a palavra vai dizer, né? No meio da angústia, da tribulação, da perseguição, fome, perigos, o amor de Deus nos alcança, Deus se revela a nós, a presença dele pode ser sentida, o toque dele nos alcança. E o que ele nos pede é que nós creiamos no sacrifício de Jesus, no sacrifício do seu Filho, que morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia por amor a nós.
Então, que a gente creia nesse sacrifício, na nossa necessidade desse sacrifício por nós, porque por nós mesmos nós não poderíamos oferecer esse sacrifício. Nós não podemos comprar a nossa salvação, comprar o perdão de Deus. Nós não somos capazes de pagar nossas próprias dívidas e reparar as nossas ofensas. Mas Jesus Cristo fez isso por nós. E Deus nos convida, então, a crer nesse sacrifício, a amar esse Jesus que nos amou primeiro e a segui-lo, a imitá-lo, a sermos como ele, amando a Deus de todo o coração e amando ao nosso próximo. Deus é fiel não por causa da nossa fidelidade. A fidelidade de Deus não depende de que nós sejamos fiéis, mas ele é fiel a essa aliança que ele fez no sangue de Jesus Cristo com o seu povo. E ele nos convida a pertencer a esse povo, a esse Israel espiritual, a quem ele dirige e destina suas promessas. E a gente faz parte desse povo aceitando a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que você possa fazer isso hoje, se você ainda não fez, se você já o fez, se Jesus já é o seu Senhor, o seu Salvador, que você possa agradecer com alegria e renovar esse compromisso, reafirmar esse compromisso seu com Deus, se comprometer a fortalecer, a aprofundar o seu relacionamento com Ele, conhecê-lo cada vez mais. Que você possa fazer o propósito de ler e ouvir e estudar a palavra de Deus com mais frequência e que quando você o fizer, você faça de uma forma diferente, você o faça como nós falamos antes, se lembrando de que essa palavra é a mensagem de amor de Deus, individual e pessoal e específica para você. Que você possa se alegrar com as verdades dessa palavra, conhecer as promessas e ter a certeza de que elas são para você, se você pertence ao povo de Deus. Que Deus conhece você, conhece a situação pela qual você está passando, as suas necessidades específicas, conhece seu coração, se importa com o que você está passando e está de braços abertos para te acolher, para te receber. Ele quer falar com você, quer te dar direção, quer te proteger, te guiar e quer também que você fale com ele, embora ele saiba de todas as coisas, mas assim são os relacionamentos, né? A gente ouve e é ouvido. A gente fala muitas vezes coisas que a outra pessoa já sabe, para lembrar, para reafirmar o nosso sentimento, o nosso compromisso. A gente quer passar tempo, né, com as pessoas que a gente ama, a gente quer conhecê-las cada vez mais. A gente quer que elas tenham a certeza, a convicção do nosso sentimento, do nosso afeto, que elas podem contar conosco. E Deus quer que você saiba hoje que Ele te protege, que Ele te guarda em todo lugar, em todas as ocasiões, de todo tipo de males, em todo tempo, agora e eternamente. Ele promete uma vida na sua presença, com a sua proteção, com o seu cuidado, aqueles que crerem. Então que você possa aceitar esse convite que Deus te faz hoje, para se aproximar mais dele, para conhecê-lo mais, para fazer parte do povo dele, para ser filho, para ser filha dele, para ser o alvo das suas promessas, desse Deus fiel, que não mente, que não muda e que sempre cumpre a sua palavra. Então que Deus te abençoe, que a paz de Cristo invada a sua vida, que a presença de Deus seja real, que a palavra de Deus se torne cada vez mais preciosa para você, que você possa conhecê-la, estudá-la, se alegrar, confiar nela, que a voz de Deus se faça cada vez mais nítida, mais audível através dela. Em nome de Jesus, obrigada, que Deus te abençoe.